Me perdoem se esse vídeo não teve tanta qualidade assim, é porque eu tive uns problemas com o vizinho, aí eu tive que regravar, e aí passar meia hora, 40 minutos regravando o negócio, com o vizinho, e essas paradas tudo, é complicado pra mim, então peço perdão pela qualidade se ela ficou ruim. Fala galera, tudo tranquilo? Tinto na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer um resumo do volume 13 de Dungeon Idai. E sim, faz tempo que eu não trago e estava finalmente na hora de fazer, então já vou aproveitar e fazer os resuminhos de todos os volumes de uma vez só. No caso, hoje vai ser o resumo do volume 13 e espero que vocês aproveitem. Bom, eu não vou explicar nada nesse vídeo e só resumir mesmo porque o volume em si explica as coisas e o que ele não explica, o próximo explica, já que eles dois são conectados. E se você tiver alguma dúvida sobre a Ryu, o passado dela, a história dela, ou qualquer coisa, aqui nos cards vai ter um vídeo sobre a personagem que eu já gravei e eu espero que você use esse vídeo para entender melhor a personagem. Prólogo. Você estará de volta. As garçonetes no bar estavam preocupadas com Ryu, que sumiu do bar sem permissão e só deixou um bilhete para trás dizendo que estaria longe por um tempo. Ela costumava sumir de vez em quando, mas dessa vez parecia ter algo errado, algo diferente do comum. E enquanto elas pensavam sobre isso, Ryu estava pensando no bar também, naquela que estendeu sua mão a ela e nas garotas que foram suas amigas. O bar provavelmente para ela é a coisa mais valiosa que existe, mas isso não foi o suficiente para curar suas feridas e preencher o vazio em seu coração deixado pela morte da sua família. Sempre que ela fechava seus olhos, as chamas negras da vingança ainda queimavam dentro dela. Dentro do labirinto onde o sol não bate, ela viu o que fez seus cabelos ficarem em pé e fez as suas emoções furiosas. Os males, os remanescentes dos males que ainda rastejavam por horário dentro da masmorra construída pelo homem, Knossos. Ao ver eles, esquecendo-se de seus companheiros, as chamas queimaram ela por completo e ela começou sua perseguição. Seu coração sempre lhe disse isso, e ele está certo. Enquanto ela não esquecer seu passado, você estará de volta, Galewind. Capítulo 1. Arquivo do caso do jovem Cranel. No 18º andar, após subirem para se recuperarem da luta contra o enorme musgo, perto de Rivira, aventureiros se juntam em volta de um corpo completamente retalhado. Bors, o chefe de Rivira, conclui que foi um assassinato. Não tem como ter sido obra de um monstro esses cortes limpos de espada. O cadáver está cheio de feridas ferozes, membros quebrados e ossos esmagados. Um homem lobisomem diz que viu o que aconteceu e que foi Galewind que matou esse aventureiro. A descrição que ele dá bate exatamente como Ryu se parece, e antes que Bell pudesse se manifestar, surgem outros aventureiros dizendo que viram a mesma coisa. Eles viram alguém encapuzado descendo os andares. Quando Mikoto perguntou se Galewind não morreu há 5 anos, Bors diz que a guilda e a família Locke encontraram um esconderijo onde os remanescentes dos males vivem, o Knossos, e se há um dedo dos males na história, definitivamente é plausível que Galewind esteja ativa novamente. E o pensamento de que se Galewind pudesse achar que os aventureiros de Rivira caíram no lado negro causa um temor enorme dentro deles. Mas antes de qualquer coisa, o lobisomem diz para Bors que eles deveriam capturar Galewind primeiro, incitando que a recompensa por ela é de 80 milhões de vales. Bors sempre foi ganancioso e rapidamente decide fazer um grupo de caça para ir atrás de Ryu. Bell surge para defender Ryu e discute com o lobisomem perguntando há quanto tempo ele morava em Rivira, pois era impossível ele ter lutado contra o Golias Negro e não ter reconhecido Galewind na frente de batalha. Mas Aisha o para e puxa ele para trás, assumindo seu lugar. Welf, Lily e Aisha então dizem que não é para ele defender ela aqui. Eles poderiam ser associados a ela e isso não seria nada bom para eles. Cai a noite e eles estão em um quarto de uma pousada discutindo os eventos e Lily e Daphne dizem que elas deram uma bela olhada no cadáver no meio da comoção e chegaram à conclusão que Ryu provavelmente cortou seus tendões para ele não poder fugir e sim o cortou um pouco para pegar informações, mas que provavelmente outra pessoa o achou e o matou, para colocar a culpa em Galewind. Eles começam as preparações para irem junto da equipe de Bors para acharem Ryu antes deles, e Aisha avisa ele que existe sim a chance da Ryu ser a culpada pelo incidente, avisando para Bell estar preparado para esse caso. No dia anterior à operação para devolver os Xenos ao Knossos, a Asf se encontrou com Ryu e lhe disse que ouviu dizer que os remanescentes dos males estão no calabouço. Então elas fazem um acordo. A Ryu ajudaria na exploração e limpeza de monstros do Knossos e Asf daria a ela as informações sobre os males. Dentro do Knossos, a família Hermes estava explorando e matando monstros
sob as ordens da guilda, e a Asfi reclama que Ryu saiu correndo ao ver um grupo de pessoas tentando fugir. Conhecendo a história da garota com a Evilus, a Asfi se pergunta se ela iria sucumbir às chamas da vingança que ainda queimam dentro dela. Capítulo 2. A profetisa da tragédia. Uma grande calamidade se aproxima. Aquele que não deve ser abordado é a catástrofe encarnada. Aquele que não deve ser tocado é o oráculo da morte certa. O lamento de uma mãe causará um desastre, e o desespero soltará seu grito de recém-nascido. A estrada de vísceras será pavimentada com os inúmeros lamentos dos sacrificados. A corrente azul deve ficar vermelha de sangue, e a horda grotesca se regozijará. As profundezas do inferno transbordarão de cadáveres, retornando tudo para sua mãe. O esquilo florescerá em flores de carne, a raposa será rapidamente despedaçada, o martelo deve ser quebrado, as vidas dos guerreiros estrangeiros serão como brinquedos. A sedutora ensanguentada deve fugir com uma lembrança da raposa, mas será lamentada em sua contaminação por incontáveis presas e garras. Um amigo deve transmitir a tristeza. A fada destinada a guiar tudo para a ruína, forçando as chamas brancas que rugem, terá um destino cruel. E assim, a gaiola do desespero se tornará um caixão, atormentando-se a si mesmo. Não esqueça, não procure mais que a luz do sol revitalizante. Reúna os fragmentos, consagre a chama e implore a luz do sol. Fique atento, tal é o banquete da calamidade. O grupo resolveu descansar em uma pousada antes de irem atrás de Ryu, e Cassandra acordou de seu sonho extremamente abalada, chegando a ter ficado doente por causa de seu sonho. Incapaz de se acalmar, ela entra no banheiro e vomita sem parar. Ela corre para informar seu grupo sobre sua profecia, mas como sempre, ninguém acredita nela. Bel, aquele que se mostrou acreditar em seus sonhos, embora não fosse cético, rejeitou a ideia, pois ele queria salvar Ryu. Ao ouvir isso, Cassandra quase cai no chão e Daphne se oferece para ficar para trás e cuidar dela, mas ela se recusa, porque ela sabia que ela era a única que poderia evitar essa profecia de se concretizar. Então ela precisava ir com eles a todo custo. Cassandra, por ter essa habilidade de ter sonhos pré-cognitivos, sempre dorme antes de alguma coisa importante, e como de costume, foi o que ela fez. Mas esse sonho foi o pior de todos que ela já teve em sua vida. Não foi uma previsão comum, foi uma previsão de uma calamidade que ocorreria em breve. E para todos que estão assistindo, se vocês conseguirem interpretar esse poema dela, vocês vão conseguir achar os pontos-chave do arco inteiro. Quase 3 horas se passam e o grupo de subjugação já tinha partido. Eles procuraram por meio-dia e não encontraram nem vestígios de Ryu. Eles vasculharam todos os andares, colocaram guardas nas entradas e nada. Eles fazem uma pausa no 21º andar e Cassandra aproveita seu tempo livre inteiramente para tentar decifrar essa profecia. E foi quando Bel lhe disse que se ela quisesse, ela poderia falar com ele sobre seus sonhos a qualquer momento. Mas por causa de um ataque de monstros, o Bel teve que ir lutar. Nesse intervalo de tempo, Cassandra teve uma ideia e foi falar com o Elf, onde ela fez um pedido a ele, que relutantemente concordou. Ele então pede o manto de Golias para Lily e diz que quer trabalhar com ele. E enquanto isso, na superfície, Hestia conversava com Miyaha, que estava movendo as coisas para a mansão Hearthstone. Já que toda a família Hestia estava fora, a família Miyaha, junto da família Takemikazuchi, revezavam para ficar na mansão. Hefesto até enviou Tsubaki para ajudar também. Mas parece que Tsubaki se trancou na oficina do Elf para trabalhar em algo. Ferreiros, no final, sempre são ferreiros. O assunto deles chega até Cassandra, onde Miyaha fala que sim, ela tem sonhos proféticos de que ela é capaz de ver coisas que até os deuses não podem ver. E em seguida chega uma carta de Lily, informando sobre os eventos e pedindo reforços, fazendo Hestia questionar o que aconteceu, para sua suporte mão de vaca chegar a pagar e enviar uma carta para a superfície. Voltando para a dungeon, o grupo ainda se movia, mas, curiosamente, Turk, o lobisomem, continuou a incitar todos e colocar lenha na fogueira constantemente para apressar eles, e isso é um ponto a se lembrar. Cassandra continua tentando entender sua profecia, até que todos eles escutam uma explosão. Imediatamente, todos sabem, eles correm para o 25º andar porque deduziram que as explosões vieram do 27º. Então eles se dividem em 2 grupos. Um grupo de vigilância, que ficaria na porta do 25º e esperaria para ver se aconteceria alguma coisa, e o grupo de caça de Galewind, consistindo apenas nos melhores. Cassandra tentou fazer com que todos ficassem, mas não foi muito efetivo.
mas a Cassandra concordou com ela, fazendo Lily decidir que todos, menos Bel e Aisha, deveriam ficar no grupo de vigilância. Mas a Aisha apareceu morta na profecia, então Cassandra continua tentando fazer com que só Bel fosse, já que ele não teve nenhuma bandeira de morte em seu sonho. Ninguém concordou com ela, é claro, mas Bel a ajudou e impediu Aisha de ir, pedindo que ela ficasse de olho no lobisomem, porque tem algo nele que estava muito suspeito, e havia a chance dele estar mentindo também. Logo ela concorda e só Bel iria com o grupo avançado. Antes de Bel ir, o elfo dá a ele um item chamado Lenço de Golias, que foi feito a partir do manto de Golias de Lily. Como ele é feito da pele do Golias negro, é extremamente resistente. Foi esse item que Cassandra pediu que o elfo fizesse para Bel. Capítulo 3. As verdadeiras intenções de Galewind. Quando Hill viu os membros da Ebilos no Knossos, as chamas negras tomam conta dela e ela jura acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto corria pela masmorra em sua caça, ela pensou nas 3 pessoas que ela permitiu segurar sua mão, e se perguntou o que a terceira delas faria se a visse agora. Um grupo onde só os mais habilidosos foram selecionados por Bors, eles corriam para o 27º andar, derrotando todos os monstros que entravam em seu caminho. Uma vez que chegaram ao 27º andar, eles se dividiram em vários outros grupos menores para ter mais eficiência em sua caça. Enquanto eles procuravam, um aventureiro encontrou um buraco enorme no teto que parecia ter sido escavado por alguma coisa. No grupo de vigia, Aisha, cansada de só assistir Turk, decide tomar uma atitude mais agressiva e quer simplesmente atacar ele primeiro e perguntar depois. Mas o resto do grupo para ela. Mas do nada, Turk volta a instar todos os outros a matarem Ryu e quer levar todos eles para os andares abaixo, mesmo que tenham se separado para esse mesmo propósito. Como ninguém queria ir, ele juntou mais 3 companheiros e foi sozinho. E é claro que o grupo de Aisha segue eles rapidamente. Se perguntando o que poderia ter feito aquele buraco, o grupo de Bel escuta um canto. Bel percebeu de onde vinha rapidamente, ou melhor, de quem vinha, e deixa o grupo para trás enquanto corre o mais rápido possível. Então, ele encontra Mari, que disse que tinha algo que não pertencia aos andares inferiores da dungeon, com muito medo. Ela ajuda Bel a localizar Ryu, que estava numa sala de onde vinha muitas explosões. Ao chegar, Bel vê Ryu em cima de um anão ensanguentado no chão, com um olhar extremamente frio. Bel tenta perguntar o que ela está fazendo ali e o que aconteceu. Isso é cortado por uma elfa furiosa, perguntando por que ele está ali e pedindo que ele vá embora, dizendo que ele não deve estar naquele lugar e nem se envolver nesse assunto. Ryu então corre da sala, depois de dizer que gente como aquele anão devem ser deixados para os monstros. Bel corre para fazer os primeiros socorros no anão e carrega ele enquanto persegue ela pelos túneis, sendo guiado pelo som das explosões. Mas dessa vez o esquadrão de ataque estava reunido perto de vários corpos, e entre eles, Jurahalmer estava vivo. Bors reconheceu ele como um membro da família Rudra, a família que causou o extermínio da família Astria. Ele tenta afirmar que não fez nada de errado desde que quase foi morto há 5 anos e que estava se escondendo em um labirinto. Percebendo que era o Knossos, Bel descobriu na hora o que estava acontecendo. No 25º andar, o grupo de Aisha se juntou ao grupo de Turk, porque seria melhor estar na cola deles do que seguir pelas sombras. Mas o grupo de Turk continuava muito suspeito e não queria que eles ficassem juntos por muito tempo, ele queria se livrar deles. De volta ao 27º andar, Bors decidiu que iria entregar Jura para a guilda e matar Ryu, para assim conseguir as 2 recompensas gordas. E sem querer ele também acerta uma pedra vermelha no chão, mas não teve tempo de olhar, porque Ryu apareceu como o vento com a intenção de matar Jura ali mesmo. O esquadrão de ataque foi derrotado em poucos segundos enquanto Jura corria tentando fugir. Usando os gritos e canto como orientador, Bel entra na sala onde está Ryu e Jura. Jura acusa Ryu de um monte de coisas, e Ryu admite que cortou sua orelha e braço direito, mas não foi ela quem matou as pessoas que morreram recentemente. Feliz com a resposta dela, Bel pede a Jura que mostre seu braço e sua orelha, e diz que há muito pouco sangue em feridas tão sérias, e que elas pareciam que tinham sido feitas há muito tempo atrás. Para completar sua investigação, ele mostra a pedra vermelha que ele achou em outra sala. Cai-se aqui, uma pedra que ao receber calor cria explosões. Percebendo que não ia mais conseguir convencer Bel, Jura saca seu chicote, revelando sua personalidade distorcida, e acrescenta que Turk e os outros que causaram as explosões e mataram o aventureiro. Usando seu chicote, ele convoca um Lambiton domado, um monstro que tem a capacidade de cavar entre andares e que é encontrado no 37º andar. Bel pede desculpas por ter duvidado de Ryu e ela diz que é extremamente grata por ele ter acreditado nela. Enquanto isso, Turk, já irritado com a presença do grupo de Aisha, saca seu chicote igual ao de Jura e convoca um Lambiton
também para matar eles. Em outro lugar, na sala de oração, Uranus está em contato direto com Fels, que faz parte do grupo de exploração Alknossos. Ele passa um relatório sobre os monstros achados lá e diz que eles estavam sob efeito de um item mágico, e que parecia que eles estavam fazendo experimentos com os monstros. Fels então comenta que eles também capturaram 2 monstros dos andares profundos, com 2 gaiolas enormes e quebradas. Capítulo 4 – Contagem regressiva. Jura revela que tirou o Lambton do Knossos e fala sobre a habilidade do monstro, fazendo Bel lembrar das aulas com Ena, de que um Lambton pode cavar entre andares e que ele é nativo do 37º andar. No outro grupo, quem explicava isso era Aisha e todos ficaram muito surpresos. Bel e Ryu têm bastante dificuldade para lidar com aquele Lambton treinado, mas lidam até que bem com ele. Mas o outro grupo é completamente o oposto, tem muitas dificuldades na luta, fazendo Aisha ter que tomar a decisão de mandar Haruhime usar Kokonoi. Jura tenta distrair eles contando seus planos, mas enquanto ele fala, eles traçavam um plano em que Bel distrairia o Lambton e Ryu finalizaria ele. Bel solta uma Firebolt carregada com Argonauta por 20 segundos na cara do Lambton e a Ryu finaliza com a sua magia chamada Iron Mana, que desmaia o monstro contra a parede. O grupo de Aisha também consegue derrotar o Lambton com muita dificuldade, graças à ajuda de Kokonoi e com Aisha usando sua magia Inferno Caios. Terminando com os Lambtons, Bel e Ryu partem para acabar com tudo, mas Jura apenas ri e diz que ele era só a distração, e que era o grupo de Turk que iria acabar com tudo. Turk e seu grupo incendeiam pilhas de Kanseki espalhadas pelo 25º andar e causam uma explosão grande o suficiente para destruir 1/4 do andar. Ryu percebe o que ele quer fazer e sente medo e ira. Ela tenta matar ele, mas Bel impede ela, e quando isso acontece, a dungeon começa a chorar, fazendo Ryu se lembrar do desespero, da calamidade que uma vez apareceu na dungeon. Então uma rachadura corre de frente para as cachoeiras, e de lá, um olho escarlate surge pela segunda vez na história. Capítulo 5 – Chega a calamidade. Em outra sala no 27º andar, o grupo de Bors está assustado com o grito da dungeon. Aventureiros sabem que o sinal de um irregular significa a morte. Mari também fica extremamente assustada, pois ela lembra do que aconteceu há 5 anos atrás. O recém-nascido Juggernaut começa a correr em uma velocidade tremenda. Enquanto corria, ele matava todos os aventureiros que encontrava em um golpe cada. O único que tentou atacar com uma espada mágica morreu com sua própria magia sendo refletida nele. No fim dessa pequena corrida, ele já tinha matado 50 aventureiros de alto nível. Uranus imediatamente sente a presença do Juggernaut e começa a falar do monstro para Fels. Juggernaut apareceu 5 anos atrás e massacrou toda a família Astria e a Evilus que estavam em confronto. Jura, depois daquele dia, ficou fascinado pelo monstro. Ele queria domesticar tal criatura com seu chicote e usar para se livrar de Ryu de uma vez por todas. Quando Bel escuta os gritos dos aventureiros, ele tenta sair da sala para ajudar eles, mas Ryu, em desespero, implora que ele não saia e nem lute contra aquela coisa. Jura brinca falando que ela provavelmente não quer matar seus amigos de novo, igual a como ela sacrificou toda a sua família para expulsar o monstro há 5 anos. Em seguida, Bors e poucos sobreviventes entram na sala com a própria calamidade seguindo eles. E assim que entrou na sala, Juggernaut matou os aventureiros que estavam lá em um piscar de olhos. Bel tentou proteger alguns deles, atacando um monstro que reconheceu o garoto como inimigo. Então, eles começam uma batalha. Bel descobre que, em troca de uma extrema força e agilidade, a resistência dele era muito baixa, quando ele consegue causar danos à perna dele. Mas ele não sabia da armadura anti-magia do monstro e tem sua Firebolt refletida de volta para ele. E aproveitando esse segundo de surpresa do garoto, Juggernaut corta o braço de Belcranel. Enquanto ele ainda empunhava sua adaga divina em seu outro braço, ele tenta desviar dos ataques ferozes do monstro. Juggernaut destrói completamente a armadura do garoto, uma armadura que foi capaz de aguentar os ataques do próprio Asterios. O monstro então acerta um ataque de cauda, fraturando o pescoço do Bel e deixando ele à beira da morte em um riacho. E por mais inacreditável que pareça, o que não deixou o pescoço de Bel ser separado de sua cabeça foi o lenço de Golias que Cassandra pediu que o Elf fizesse. Ryu corre em pânico para Bel com medo dele estar morto, mas embora próximo dela, ele ainda não tinha partido. Ela começa imediatamente a usar sua magia de cura nele, e nesse tempo o monstro começa a exterminar os aventureiros de Rivira.
Assim que sua magia termina de lançar no garoto, ela corre pelo monstro e ele destrói sua magia de madeira facilmente, jogando ela pra longe. Agora, com poucos restando, Boris ordena que todos usem suas magias nele, mas elas são refletidas, causando a morte de todos, menos de Boris. Ela volta a atacar o monstro para que Boris pudesse fugir e tem sua canela quebrada ao meio. Pensando que era o fim da linha, surge Bel completamente curado e com seus olhos queimando em determinação. Mari nadou até aquela sala para dar seu sangue a Bel e assim curar ele, recolocando seu braço separado de volta. E dessa vez ele abandona qualquer plano, ele só luta. Usando o lenço de Golias e sua faca divina para refletir os ataques, ele e o monstro trocam golpes. Mesmo refletindo seus ataques, ele ainda toma muitos danos, mas não quer dizer que o monstro também não levou. Decidindo se afastar um pouco do garoto para poder respirar, Bel aproveita essa brecha e solta uma rajada de Firebolts, e todas são refletidas, mas ele também está carregando sua mão. Ele usa uma das bolas de fogo refletidas em sua carga e corre para acertar uma argovesta no monstro desprevenido. Como o monstro não sabia se era um ataque físico ou mágico, ele não sabia como reagir a esse ataque novo. Então ele decide fugir, mas Bel usa o lenço de Golias como uma corda e puxa a cauda do monstro de volta. Não tendo como fugir, o monstro ataca, mas Bel usa sua argovesta, carregada por 9 segundos e destrói completamente o braço direito, parte da cauda e a casca externa do monstro, além dos danos causados no corpo do monstro. Quando Bel partiu para acabar com a luta, Jura aparece e coloca um colar mágico no monstro, o colar que ele usava para dominar os monstros com seu chicote. Ele ordena que o monstro mate Bel e Ryu, e com isso, o monstro que estava no chão, prestes a ser derrotado, se levanta e mata primeiro Jura. Assim que Jura morreu, o monstro se vira para Bel completamente renovado. Mas antes de poder fazer qualquer coisa, o Lambton adormecido acordou por causa da ordem de seu mestre e engole Bel e Ryu, se enterrando no chão da dungeon. Juggernaut imediatamente corre atrás dele e Mari fica sozinha nessa sala. No 25º andar, Lily quer desesperadamente descer atrás de Bel, mas é parada por Cassandra e os outros. A dungeon então percebe que Juggernaut foi contra suas ordens e saiu do andar antes de matar todos. Então, ela cria um novo irregular para lidar com o resto dos intrusos. O Monster Rex do andar, Amphis Baena, aparece ignorando o intervalo de 2 semanas que restavam antes de renascer. Capítulo 6. E assim, eles seguem seu destino cruel. Dentro do Lambton, Bel continuamente lançou Firebolts e cortava o monstro por dentro, causando então a morte do mesmo. Ele corta sua barriga e sai de lá. Parte de sua pele e armadura estavam dissolvidas por causa do ácido estomacal do monstro. Ele volta para dentro da barriga e pega Ryu, que ainda estava desmaiada, chamando seu nome enquanto carregava ela para fora. Mas antes que ele pudesse se sentir aliviado por estarem vivos, ele escuta o grito de um monstro. Logo, ele tenta reconhecer onde está e ele só vê escuridão e paredes leitosas. Percebendo então que estavam no 37º andar, o desespero do garoto começa. Começa então o arco dos andares profundos. Bom, esse foi o volume para vocês. Ele não tem epílogo ou conclusão definitiva porque o volume 14 é a continuação dele. Então aguardem que semana que vem estarei trazendo um resumo do volume 14 para vocês com a melhor qualidade possível. E peço que se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like aqui para ajudar o canal e se inscrevam para ajudar cada vez mais o canal a crescer e apoiar o meu trabalho de coração. Me sigam nas redes sociais e é isso. Agora, me despedindo de vocês, um abraço e tchau.